Graça e paz, amém, lindos? Glória a Deus. Quem está alegre, diga amém. Quem crê que deve fazer infinitamente mais na sua vida hoje nesse lugar, amém? Porque você não se moveu, não se locomoveu da sua casa simplesmente porque não havia outro lugar para você ir, amém? Com certeza haveria tantos outros lugares para você estar essa noite, amém? Não haveria? Mas aprove Deus, você está nesse ambiente. Então eu já vou declarar nessa quinta profética que você vê o lugar certo, buscar a pessoa certa. Embora você possa pensar que não esteja entendendo, mas como eu sempre declaro aqui, você não precisa entender. Então, o que você tem que fazer então? Quem arrisca aí? Isso, atender. Então olhe para o lado e fala, meu irmão, você já atendeu hoje. Você atendeu o que? A vontade de Deus de estar nesse ambiente. Então não vai despedir você com as suas mãos vazias, amém? Estamos sentindo falta de bastante pessoas aqui hoje, glória a Deus por isso. Dia de semana às vezes fica um pouco complicado, o trabalho, às vezes algumas coisas nos surpreendem, mas glória a Deus, você está aqui essa noite, pode sentar, isso, amém, fique sentado, amém? Mas eu creio que nessa noite, como eu já falei, eu vou profetizar, essa quinta profética, Deus tem algo sobrenatural para a sua vida, amém? Porque tudo é um aprendizado. Então eu costumo dizer que eu gosto muito de ensinar. Eu nunca vou chegar aqui no altar que Deus vai te fazer acontecer na sua vida se eu não preparar você para você receber. É isso? Porque Deus não é inconsequente. Ele não vai pegar e me dar alguma coisa que eu não posso suportar. Quando diz que não vai dar nada que você possa suportar, isso não é somente luta na sua vida, são condições de bênção também na sua vida, amém? Então nessa noite tudo é sob medida. Então Ele não quer que nada se perca na nossa vida. Então essa noite Ele vai nos preparar para algo maior em nome de Jesus, amém? Querido, abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 30. Isso é o último capítulo, 1 Samuel. Não, penúltimo, aliás. O último é o 31. Você que for achando vai dando glória. Glória a Deus. Amém. Você que está aí na sua casa, nos ouvindo nessa live aí, que Deus abençoe você também. A nossa oração é que Deus pegue você aí, que você possa entender aí nesse momento aquilo ao qual Deus está te proporcionando. Como eu falei que tínhamos tantos outros lugares para estar, estamos aqui. Eu falo para você que está na sua casa também. Você pode estar fazendo tantas outras coisas, mas está aí. Deus te prendeu aí nesse momento para você ouvir essa palavra. E como eu declaro, como profeta, eu vou já declarar que essa palavra vai mudar a sua história. Amém, queridos? Amém? Lembrando, domingo, nossa ceia, amém? Ceia do Senhor, amém? Não esqueçamos o nosso quilo. Então, em breve estamos com a campanha aí. Não vai ser somente no dia de Santa Ceia, mas serão todos os dias de culto, amém? Para nos lembrarmos que precisamos. Lá no livro de Deuteronômio, não sei se você já leu, no capítulo número 15, se não me engano, diz que fala sobre o pobre que o Senhor te deu, olha só. Então, não há pessoa tão pobre que não possa abençoar, porque a Bíblia diz que melhor é o que? É receber ou dar? É melhor receber ou melhor dar? É melhor dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Explica. Isso, se eu dou porque eu possuo, porque eu tenho, porque eu posso dar. Então, é melhor dar do que receber. Quando você dar alguma coisa, é sinal que Deus está te abençoando, né? Que você tem para abençoar. E o maior propósito de Deus em me abençoar a minha vida, podemos dizer assim, em me dar, eu não digo prosperidade, não falo nem riqueza, tá? Para que eu seja próspero, qual a finalidade? Para que eu venha também abençoar outras pessoas, porque eu entendo que Deus nunca, jamais vai abençoar um sonho egoísta. Eu falei o quê? Deus não vai abençoar o quê? Um sonho
egoísta, porque tudo para Deus é coletivo, sabia disso? Deus trabalha, querido, em unidade, nunca trabalha sozinho. Terçamos, façamos o homem. Então Ele quer sempre que nós venhamos participar. E quando Deus ele tem propósito, como Ele fez, me faz lembrar de José lá no Egito. Qual foi a finalidade de Deus levar José lá no Egito? Para que ele fosse o quê? Um supridor de necessidade. Deus abençoou ele para quê? Para que através da vida de José ele abençoasse toda uma nação. Olha só, foi abençoar uma família, foi abençoar uma nação. Então, o que você vê não é o que Deus vê, né? Havia uma mulher, isso, grávida, e quando Deus olha para aquela mulher, não, eles brigam entre si, e Deus falou para aquela mulher o quê? Dentro de ti há o quê? Quem lembra? Duas o quê? Mais alto presbítero? Duas nações. Olha só, ele olhou duas crianças e viu duas nações. Olha como que Deus vê. Então tudo de Deus é grandeza. Deus não vê como você vê, como eu vejo. Ele vê algo sempre maior, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então Ele vê lá na frente. Então Deus hoje, querido, nessa palavra, Ele vai nos capacitar. Amém? Eu não vi um amém. Deus hoje vai nos capacitar a vivermos uma vida melhor. Amém? Mas quando falamos de vida melhor, pensamos logo em quê? Seja sincero com você mesmo, não minta contra a verdade. Pensamos logo em dinheiro, mas não é isso que eu quero falar. Uma vida melhor, quero dizer uma família melhor, uma vida espiritual melhor, né? Uma vida em santidade melhor, né? Um posicionamento melhor na nossa vida, porque buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca o reino de Deus, querido, você cuida do que é de Deus, Deus vai cuidar daquilo que é seu. Então, o maior interessado em nos abençoar é o próprio Senhor. Ele é o maior interessado. Mas, como eu sempre digo, sempre vai existir condições de Deus. Não existe bênção de Deus sem condição de Deus. Nunca. Jamais vai existir bênção sem condição de Deus. Então entenda nessa noite, tá? Então estamos aqui para aprendermos com Ele. Todos acharam aí 1 Samuel capítulo 30? A partir do verso 1, diz assim: sucedeu, pois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Grave bem isso. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Agora todos juntos comigo lá. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? Glória a Deus. Então não feche sua Bíblia, fique atento àquilo ao qual Deus vai estar falando aqui essa noite.
Amém? Não desvie a sua atenção para mais nada a não ser a voz do Espírito Santo esta noite. Como eu já declarei, me repito e volto a repetir, esta palavra pode mudar a nossa história. Amém? Porque a palavra tem poder de nos levar à condição da palavra. Eu não me canso de repetir isso, tá? Então, no lugar ao qual Deus almeja. Então, eu quero compartilhar com você hoje que, talvez que entrou aqui, eu quero falar de percas aqui essa noite. Mas, quando eu gosto de falar de percas, eu não gosto de falar de percas simplesmente no campo visionário. Porque o que eu tenho visto nos dias de hoje, na sociedade que nós vivemos, nesse país que nós estamos vivendo, no mundo inteiro, que as maiores percas, as maiores dores na vida de um homem estão aonde? Não no campo visionário, mas estão dentro delas. Pessoas que hoje estão vivendo sem expectativas de vida. Pessoas que talvez hoje estão vivendo sem expectativa nenhuma de um futuro melhor. Talvez pessoas que se condicionaram a essa condição, essa situação, se conformaram, como Paulo um dia falou, não os conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Talvez você não tenha um entendimento ainda daquilo qual Deus quer que você venha viver. Porque quando ele diz viver o entendimento, diz, para que possais experimentar o quê? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E como eu tenho visto pessoas no dia de hoje, pessoas que, como eu declaro sempre, pessoas que perderam as suas identidades espirituais, pessoas que estão vivendo um vaguear, que elas andam sem sentido, não é isso? Pessoas que não têm mais expectativa, não têm mais plano, não têm mais sonhos, elas estão vivendo simplesmente sem um motivo, porque elas perderam algumas coisas. E nessa noite Deus quer restituir algumas percas, talvez que nós tivemos lá no passado. Então entenda uma coisa, querido, o teu passado você não pode mudar. Eu falei o quê? Então fala comigo, o meu passado eu não posso mudar, mas hoje o Espírito Santo me coloca no meu presente, e o meu presente eu posso mudar o meu futuro. Você pode aplaudir a Ele então? Porque hoje Ele vai dar oportunidade a pessoas aqui hoje. Grave bem isso. Hoje Ele vai dar oportunidade a pessoas aqui hoje de mudarem a sua história. Amém? Grave bem isso. Eu falei, hoje Deus vai dar oportunidade a pessoas de mudarem a sua história. Então cabe a você. Não é Deus que vai mudar, não. Primeira parte somos nós que fazemos. O primeiro passo é nosso. Como eu sempre declaro, se eu quero chegar, eu estou aqui, eu quero chegar até vocês aí. Então eu tenho que dar vários passos, amém? Mas se eu der um passo, eu cheguei aí, resolvi o meu problema, mas também eu estou onde eu estava. Então é o início de alguma coisa. É o início. Porque as coisas não vão acontecer assim também. Porque existem processos na nossa vida, para que possamos alcançar algumas coisas de Deus na nossa vida, em nossas mãos. Amém? Então eu quero compartilhar com você hoje, que se sente talvez roubado. Ô pastor, roubado como? Alegria, a sua felicidade, o seu ânimo. É como eu sempre declaro, nós sempre começamos bem, mas muitas vezes pelo decorrer das condições, já reparou? Eu já falei isso aqui 1000 vezes, mas não canso de repetir. Começamos bem, animados, mas com o processo das coisas, as coisas acontecendo de forma contrária àquilo que nós pensamos, imaginamos. Já reparou como nós vamos nos esfriando em meio à caminhada? Desistimos de algumas coisas, já reparou isso? Na caminhada? Por quê? Porque elas não acontecem da forma que nós pensamos ou imaginamos. Mas isso não quer dizer que Deus não quer realizar a nossa vida. Então, eu não sei quais são as tuas perdas, tá? Onde você desanimou, onde você paralisou. Mas hoje, tá? Deus hoje vai mudar o nosso interior. Posso ouvir um amém? Amém? Porque nós temos o quê? Um inimigo que declaradamente veio para matar, roubar e destruir. Quem é ele? Satanás. Ele veio para quê?
roubar, matar e destruir. Porém, em Deus nós temos uma esperança bem maior, que apesar de perdermos algumas batalhas, eu falei o quê? Perdemos algumas? Não perdemos a guerra, porque perdemos algumas batalhas muitas vezes, mas nunca jamais vamos perder a guerra, porque o nosso Deus não tem quem compete com Ele, Ele jamais perde, amém? Nós podemos perder, tá? Então, mas temos a certeza que no momento certo nós seremos restituídos. Posso ouvir um amém de novo? Então, creia nisso. Deus hoje quer restituir pessoas aqui hoje. O texto fala de um momento doloroso na vida de quem? De quem, gente? De quem? Estou sozinho aqui hoje. De quem, gente? Qual o homem que nós falamos aqui? Davi. Para, e quem era Davi? Como a Bíblia se refere a Davi? Um homem segundo o quê? Um homem que foi um guerreiro exemplar, um homem guerreiro, um homem que nunca teve igual a Davi. Não é isso? Um homem valente, destemido, desde a sua própria mocidade, aonde ainda jovem, ainda menino, enfrentava leões, enfrentava ursos, não é isso? Lá no oculto, lá no escondido. E muitas vezes, querido, você vai enfrentar algumas coisas onde ninguém vai estar vendo, e você vai achar que está sozinho. Não, tem momentos que vai ser você e Deus, tá? E suas adversidades. E é lá no oculto que Ele vai nos capacitar, nos preparar para coisas maiores lá na frente. Lembra? Primeiro Ele matou o quê? O leão, não foi? Amém? Então o leão preparou Davi para quê? Para matar o quê? O urso. Olha o processo. O urso preparou Davi para quê? Para matar quem? O gigante. O gigante preparou Davi para quê? Para enfrentar Saul, o seu maior adversário. Então, são processos na vida. Vamos passar. E eu costumo dizer aqui nesse altar, querido, que só consegue viver o propósito quem consegue suportar o processo da sua vida. Tem muitas pessoas chorando percas, pessoas que pararam em meio à caminhada, desistiram, porque simplesmente ela ouviu um não, simplesmente porque a situação deu contrário àquilo que ela esperava, aconteceu de forma diferente. Mas Deus, Ele muda, Deus ele não perde, Ele tem seus meios de nos trazer de volta. E hoje Deus quer trazer pessoas de volta a sonhar, pessoas de volta a prosseguir rumo à meta, aquilo ao qual Ele tem preparado para a nossa vida. Amém, queridos? Então, o que eu falei, Davi era um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, um homem que lutava pelo povo, não é isso? Né? E o Senhor abençoava ele. Mas porém, neste momento, Davi sofreu o quê? Uma grande derrota. Olha só, os amalequitas, aproveitando que ele e seus homens estavam o quê? Em uma outra guerra distante, estavam fora, destruíram a cidade dele, levaram as suas famílias cativas. E muitas vezes é assim, não é isso? Tem até um inimigo, ó, tem até um louvor né? Enquanto eu guerreava, o inimigo fez o quê? Covardemente acertou um dos nossos, um dos meus, um dos nossos. Porque muitas vezes ele não vai atingir você, mas ele vai atingir a sua família, ele vai atingir os seus filhos, vai atingir alguém da sua casa, alguém próximo a você. Mas nesta noite, querido, nós temos guardado por Ele, como fomos profetizados aqui. Então venha o que vier, haja o que houver, Ele vai prover de novo na nossa vida. Levante suas mãos aos céus e aplauda ao Senhor e diga: Senhor, eu creio na tua provisão, Senhor. Eu creio que nessa noite eu vou viver os meus sonhos em nome de Jesus. Aí, querido, vamos entender algumas coisas, não é isso? Roubaram seus bens, levaram suas esposas cativas. Davi e os seus homens choraram tanto, que nós lemos aqui, não foi? Que faltou o quê? Forças para chorar. Olha só, imagina o estado de alma daquele pessoal. Imagina a situação deles. Davi, naquele momento, um homem guerreiro, um vencedor, sofreu aquela perda, aquele baque. Porque a vida é assim, querido. Ela é vida de surpresas. Nem sempre vamos ganhar.
Às vezes vamos perder algumas coisas em meio à caminhada, mas simplesmente porque Deus tem alguns propósitos. As pessoas choraram tanto, né? Porque haviam sido submetidos ao quê? A humilhação, que estavam expostos. Imagina Davi, cara, um guerreiro, eu vencedor de todas as batalhas. Agora olha só, o que aconteceu com a minha vida? E às vezes nós nos sentimos assim, é ou não é? É isso, tão incapacitado diante de uma situação, de uma condição, achamos assim, poxa, eu não posso fazer nada em meio a essa condição. Mas muitas vezes é Deus mostrando para mim e para você que não somos nada sem a orientação dele, sem a presença dele, que você não é tão bom quanto você pensa, que você não é tão forte quanto você pensa. Aí a dor era tanta, a humilhação era tanta, o desânimo era tanto, que nem mais força para chorar eles tinham. Olha só, e tem momentos na nossa vida, né, que a dor é tão grande, você não consegue nem dobrar mais os seus joelhos, não consegue nem mover mais. Mas temos um consolo, porque a Bíblia diz que Ele faz, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe o que você precisa, Ele conhece o seu, o nosso adversário, e nessa noite Ele vai nos orientar, vai nos capacitar a vencer os nossos inimigos. E quem sabe hoje o seu maior inimigo está sendo você mesmo. Porque você tem duvidado, porque você não tem acreditado em você mesmo. Meu irmão, olhe para o lado mesmo, olhe e diga assim para essa pessoa: você nasceu para dar certo. Você não é uma fatalidade não, cara. Diga para ele: você é um projeto de Deus, cara. É verdade. Você não é um inato, não. Nasceu com um propósito de Deus na sua vida. Então, o que eu quero meditar com vocês hoje, esta noite, é que tem um momento na vida, cara, de cada um de nós, que perdemos alguma coisa, ficamos assim: mas por quê? Nem assim nós falamos? Poxa, eu estava tão bem, eu estava orando, o melhor momento da minha vida, eu estou jejuando, olha, eu estou dizimando, eu estou ofertando. Eu vivi isso, eu sempre fui dizimista e ofertante, né? Já falei aqui isso, nunca tive dificuldade com isso. E aonde Deus me provou? Na vida financeira. Então aprenda uma coisa: fidelidade não te livra de momentos ruins. Pastor, que é isso? Mas eu aprendi uma coisa: a fidelidade não me livra de momentos inesperados, mas me dá a certeza de que eu irei vencer no futuro. É a diferença da fidelidade, é a certeza que você tem dentro de você. Não é isso? Foi quando a mulher de Jó falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Será que ainda há o que? Você aí? O que ela falou que havia nele ainda? Quem lembra? Ninguém lembra? Também não vou falar não. O que há? Tá bom, vou perguntar a vocês depois então. Vamos lá. Então vamos lá. Porque há percas, há dores. Por que então isso? Quantas vezes perguntamos isso? Porque somos humanos, somos seres humanos, não é isso? E às vezes nós nos descuidamos, não vigiamos, não seguimos a orientação de Deus. E muitas vezes acontece o quê? Percas. É ou não é? Porque não vigiamos, não, né? Recebemos orientação de Deus. Como eu falei, o nosso lugar não é na frente, é atrás de Deus, né? Porque às vezes fazemos o quê? Compramos sem perguntar a Deus, né? Casamos sem perguntar a Deus, né? Fazemos algumas atitudes sem perguntar a Deus, né? E às vezes achamos: Deus, por que isso? Porque não vigiamos, não cuidamos. Então Deus nunca vai ser culpado,
Porque a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Quem sabe? Quem diz isso? Sou eu? De que se queixa o homem, gente? Isso, dos seus próprios pecados. Porque o que você é hoje, tá? O que você é hoje é a decisão que você teve ontem. E amanhã você vai ser a decisão que você teve hoje. Nós somos frutos das nossas decisões, tá? Não é A, B ou C. Vamos chegar lá já já, de culpar pessoas, tá? Então, nós somos fruto das nossas decisões. Somos nós que escolhemos o caminho a ser percorrido, tá? Então somos humanos. Ou mesmo não por nossa culpa às vezes também, né? Mas por ataque do inimigo. Porque assim como Davi tinha que os amalequitas queriam matar e roubar a ele, não tinha? Nós também temos um inimigo que se chama Satanás, inimigo de nossas almas. Todos nós temos um adversário que tem como objetivo a mesma coisa, porque ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Mas temos que ter uma plena consciência, querido, tá? Que é muito mais fácil, tá? Você espiritualizar a coisa do que você assumir a sua postura. É mais fácil você culpar o diabo pelas suas atitudes, para você ficar livre da sua culpa. E como tem pessoas, né, culpando Satanás pelos seus fracassos, por suas percas. Tem ou não tem pessoas assim no dia de hoje? Como que tem? É ou não é? Culpando o diabo, mas foi... Não. Vou dar só um exemplo. Quem tem cartão de crédito aí? Quem gosta de comprar bastante? Quem vai lá na Casa Bahia comprar lá um cartão de crédito com limite 2 dias e depois não tem condição de pagar? Foi o diabo que foi lá, pegou seu cartão, comprou aquela TV que você não podia? Foi ele que foi lá e comprou aquela coisa que você não podia ter? Por quê? Para ostentar às vezes uma posição que você não pode? Como eu falei, são as nossas atitudes que definem o nosso futuro. Somos nós que determinamos. Então eu sou hoje o que eu decidi fazer ontem, e você era amanhã o que eu decido fazer hoje na minha vida. Amém? Mas você pode estar pensando: sou crente, né? Pastor, eu sou crente, eu vou à igreja, eu oro, medito na palavra. Não entendo isso. Irmão, ninguém está livre de momentos ruins, tá? Porque o que sucede ao justo, sucede a quem? Ao injusto. É verdade. Ninguém está livre, querido, de passar de momentos de adversidade. Davi era um homem cheio de fé, temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também, cara, sofreu inúmeras percas. Vamos citar algumas? Quem lembra aí? Vamos ver, cadê? Isso, filho. Primeiro, né? Filho que teve com Betseba, nasceu de um pecado. Deus fez o quê? Falou, perdeu, mas era um filho. Tem sentimentos. Era um segundo coração de Deus. Outra perca. Perdeu o seu palácio, a sua casa, quando teve que fugir do seu filho Absalão. Para ele não guerrear contra o próprio filho, o que ele fez? Resolveu perder tudo. Olha só. Outra perca. Ninguém fala mais nenhuma, não? Vamos lá? Agora, acabamos de ler agora aí, 1 Samuel 30, perdeu todos os seus bens e a sua família. Então repita comigo: ninguém está livre de viver momentos ruins na vida. Então entenda isso, querido. A palavra de Deus nos diz isso, que nós teremos lutas. Salmos 34, 19 diz o quê? Diz o quê? Não. 34, 19. O que diz? Salmo 34, 19. Olha lá o que diz.
Vamos lá. O que diz? Do justo. Muitas são a aflição de quem? Do injusto? É do injusto ou do justo? Mas o que acontece depois? O Senhor o livra de todas. Então entenda, às vezes é só um momento que nós vamos viver. Às vezes é Deus nos capacitando, nos preparando para alguma coisa maior lá na frente. Não é isso? É para entendermos isso. Então, agora, e Romanos 8,18 diz o quê? Romanos 8,18. Quem lembra? Vamos lá. Quem lê? Vamos lá. Romanos 8,18. Vamos lá. O que diz? Não, Romanos 8,18. 18, é 8 e 18. Por mim eu tenho por certo que nesse tempo, né? Com a glória que a nós há de ser revelada. Amém, gente? Amém, gente? Amém, gente? Não, amém. Não é a glória que a nós há de ser revelada. Olha só a diferença, tá vendo? Com a glória que em nós há de ser revelada. Não é a nós, porque Deus não quer se revelar a você. Não, não. Ele quer fazer o quê? Ele quer se revelar em você. Em você. Porque é em você que Deus vai ser conhecido. É através da sua vida, das suas atitudes, que Deus vai ser reconhecido lá fora, lá na sua família, lá no seu trabalho, lá onde você caminhar, onde você passar. A glória que em nós há de ser revelada. E às vezes você vai passar por algum momento de dificuldade, querido, e as pessoas vão olhar e vão ver, não vão entender, e lá na frente vão falar: verdadeiramente Deus é Deus na vida de fulano, de ciclano, e a glória de Deus vai ser revelada em você. E todos verão e vão dizer: verdadeiramente Deus é Deus na sua vida. Levante suas mãos e comece a aplaudir o Senhor em nome de Jesus, porque Deus vai se revelar em você esses dias, nesses meses agora. Deus vai se revelar em sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Comece a entender isso. Aí, isso pode ter acontecido com você, talvez. Porque às vezes Ele vai te ver você buscando, não é isso? Se posicionando. Porque é justamente nisso, quando nós vamos tentar nos posicionar, é nessa hora que Ele vai tentar fazer o quê? Nos desvirtuar de algumas situações, para tirar o seu foco da presença de Deus, levar a sua mente para onde? Olha, para as dificuldades. Mas, querido, declare comigo: eu tenho a mente de Cristo. Amém? Então não se engane, em nome de Jesus. Aí, o problema é qual a nossa relação, a nossa reação em relação a isso. A isso que? O momento de adversidade. Qual é a nossa reação? Porque eu sempre declaro aqui, cara, que às vezes, vou fazer um trocadilho aqui, às vezes o problema não é o problema. Não, pastor. É o que então? É como você reage a ele. Porque às vezes, eu já falei isso aqui, às vezes Deus vai mandar alguns presentes numa embalagem de problema para você, e você não vai entender. Você vai achar que aquilo não é um problema. Lembra que eu falei um dia? Vamos lembrar aqui, deixa eu ver, de Moisés, quando ele foi nascer, havia o que lá no Egito? O que, gente? Olha, ainda bem que tem reunião, não sabe pegar essa coisa, tem que botar as pessoas para ler, meu Deus. Havia um decreto de morrer todas as crianças do sexo masculino.
Aí imagina, aquele casal tá ali, né? Joquebede e o maridão lá. Gera uma criança. E na hora que vai nascer, naquele tempo não havia ultrassonografia para saber o sexo que viria. Não tinha. Não é isso? E naquele tempo todos queriam ter filho homem. Então ele fica imaginando, a pessoa, o que vai sair aí? O que vai vir? E na hora do parto, nasce um homem. Imagina, qual deve ter sido a reação daquele casal? Eu creio que falou assim: Joquebede, geramos um problema. Nosso filho vai ter que morrer. Tem um decreto. O rei não quer que criança nem no sexo, mas não venha viver. Nós geramos um problema. Quantos concordam comigo que eles pensaram assim? Amém. Não é isso? Mas isso era os olhos natural deles. É ou não é? Porque para Deus eles geraram o quê? Uma solução. Eles geraram um libertador. Porque Moisés foi um homem segundo também quase o coração de Deus. Um homem que foi um libertador. Um homem que foi preparado, capacitado para livrar uma nação da escravidão. Então, como eu falei, às vezes Deus vai mandar o que? Alguns problemas, algumas bênçãos, no embalar de problema na sua vida. Então, cabe a você, como você vê hoje essa dificuldade? Como você vê hoje essa perca na sua vida, esse desânimo? Talvez essa dificuldade está vivendo hoje. Como você vê? Você vê como um problema ou vê como um propósito? Então veja como um propósito. Eu errei, pastor. Amém. Então, querido, eu aprendi uma coisa. Todo erro, querido, também tem seu lado bom. Porque todo erro que você aprende alguma coisa, ele deixa de ser um erro e passa a ser um aprendizado na sua vida. Erro, ele só passa a ser chamado de erro quando você não aprende alguma coisa com aquilo e você volta a errar de novo. Mas quando você aprende com aquele erro, não foi um erro, foi um aprendizado, cara. Eu costumo dizer, quando fala aquele homem que inventou a lâmpada, quem foi? Comi também Thomas Edison, não é isso? Tem uma reportagem que eu li uma vez, quando ele inventou, acendeu a lâmpada. Foram quase 1.700 vezes que ele tentou, que ele errou, para ele, para os homens. Perguntou: e aí, depois de quase 1.700 fracassos, erro, você conseguiu? Ele disse: que não foi erro. Mas como que não foi? Você não conseguiu? Não. Aquilo foram aprendizados para a minha vida. Então olhe para o lado e fale para alguém: meu irmão, está aprendendo com os seus erros? Ou está persistindo nos seus erros? Tem um louvor que fala assim, né? Eu quero ser, né? Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero aprender com os meus erros. Não é isso? Então, qual é a nossa reação em relação a isso? Então, por quê eu estou falando isso? Porque se nós não viermos a nos cuidar emocionalmente e espiritualmente, querido, tá? Nós somos apanhados por sentimentos ruins. Como tem pessoas depressivas hoje aí? Porque fracassaram em alguma coisa, tiveram traumas lá no passado, né? Nas suas vidas, e hoje estão dentro delas. Olha só, cheia de lixo dentro delas, são presas. São vítimas do seu maior inimigo, que é ela mesma. Olha só, somos tomados por sentimentos e até achamos que Deus nos esqueceu. Não é isso? Que Deus não está nem aí para mim. Não, Ele está vendo. Nunca Deus vai estar alheio ao que você está vivendo. Nunca, jamais. Mas tem um momento certo dele mover na sua vida. Porque eu sempre digo que Deus não age. Não é isso que eu falo? Deus faz o quê? Deus reage. Amém? Então estamos abados por sentimento de tristeza, e passamos a não mais acreditar que há jeito, que não há mais como recuperar o que nós perdemos. Quem sabe pessoas que hoje estão vivendo isso: pastor, não tem mais jeito,
Como eu falei, passado você não pode mudar, mas tem um futuro te esperando aí para você viver novidade de vida. Então, está vendo esse sentimento? Talvez parou, não tenta de novo porque fracassou, foi paralisado, talvez por uma palavra. Olha, você nasceu assim, vai morrer assim. Você não presta para nada, você não serve para nada. Não, acostuma, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Não, pode ser para ela, para você não, porque você vai viver em novidade de vida. Porque eis que faço nova todas as coisas, todo dia na sua vida, em nome de Jesus. Então recuse viver uma mesmice na sua vida, recuse viver as mesmas coisas, em nome de Jesus. Então, achamos que não há jeito, que não há mais como recuperar o que perdemos. Este é o perigo que nós vivemos, cara. Esse é um perigo. Paralisar, se prostrar, desanimar. Davi, ele até sentou e fez o que? Ele chorou. Não foi isso? Sentar e chorar, meu irmão, qualquer um sabe fazer. Sentar e ficar reclamando, todo mundo sabe fazer. Mas naquele mesmo momento, por um momento somente, Davi sentou e chorou. Mas logo depois, a Bíblia diz que Davi fez o quê? Não. Primeiro diz que ele se esforçou no Senhor. Aí depois ele vai lá, rasga as suas vestes. Olha só, cara. O melhor, ele troca as suas vestes. Porque ele estava com veste, que ele fez o quê? Abiatar. Olha só, ele vai lá consultar Deus. Deus, eu vou ou não vou? Deus vai. O que ele faz? Ele chama Abiatar, que era o sacerdote, fala o quê? Traga-me o éfode, traga as vestes. Por isso que a Bíblia diz, acho que é lá em Isaías, trocar veste de tristeza por veste de alegria, choro por riso. Ah, meu irmão, olha para o lado e fala assim: irmão, essa noite Deus quer fazer algumas trocas com você, cara. Quer tirar esse sentimento de perca, isso, de tristeza, de angústia, de desânimo. Quer trazer novidade de vida para você, quer trazer uma mentalidade nova sobre você, quer trazer um futuro novo, uma nova realidade sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre essa diversidade. Levante as suas mãos e diga: Deus, milagre, eu estou aqui, eu ainda acredito. Aleluia. Ele quer trocar, em nome de Jesus, não é? Então, qual tem sido as nossas reações diante das lutas? São as reações que vão determinar, cara, o que eu vou viver amanhã. A restituição de tudo que foi roubado ou perdido depende de algo muito fundamental na minha caminhada. E eu já falei isso aqui. O que vai fazer dar certo da minha vida é o quê? No momento que eu estou vivendo, é o quê? Fale comigo, repita comigo. É o que eu tenho guardado, é o que eu carrego dentro de mim. É o que vai fazer dar certo na sua vida. É o que você carrega. Você carrega culpa, você carrega angústia, tristeza, ódio, não é isso? Você não vai chegar. Agora, se você é livre, cara, para pensar, para sonhar, você é livre para realizar. Porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o poder dele na sua vida, em nome de Jesus. Então seja livre hoje, em nome de Jesus. Não é isso? Mas temos que assumir uma postura correta diante das lutas e das perdas. Eu falei o quê? Temos que assumir o quê?
Diante da onde? Isso aí. Porque não é de qualquer forma. Porque já reparou? Se você gosta de ler a Bíblia, todas as guerras que haviam no Velho Testamento, como que o povo vencia as guerras? Como? Indo para a guerra, pegando a espada, era isso? Não, era com posicionamento. Ele falava assim, se posicione. Então o seu posicionamento hoje em Jesus vai definir a sua história amanhã, o seu futuro nesses dias. Então, nesta meditação eu quero te levar a tomar posições que irão te levar você a conseguir reaver tudo que foi roubado na sua vida. Posso ouvir um amém? Primeiro passo. Caramba, olha a hora. Temos 15 minutinhos só, vou correr. Primeiro passo. Eu tenho que identificar o que eu perdi. Por quê? Qual é o primeiro fator para que haja uma restituição na minha vida? Vamos lá. Qual o primeiro fator para que haja uma restituição na sua vida? Quem acertar vai pagar o lanche. Eu não. Eu sempre falo que vou pagar, me dou mal. Reconhecimento de quê? Eu quase se acertou. Vai pagar meio lanche. Primeira coisa para que haja uma restituição na minha vida é eu reconhecer que eu perdi. Isso aí. É reconhecer que eu perdi. É reconhecer que eu não tenho mais. E como tem pessoas vivendo hoje situações disso, querem mostrar ser aquilo que não são mais. É verdade. Estão vivendo uma ilusão, enganando a elas mesmas. Já reparou isso? Estão vivendo uma vida, perderam condições, perderam situações, já não é mais a mesma. Estão vivendo talvez um momento de fracasso, um momento de fraqueza na sua vida. Cara, eu falei, não é vergonha, tá? Muitas vezes você assumir um posicionamento de derrota na sua vida, não. O ruim é você querer, querido, manter uma posição que você não é. Então hoje é um tempo de você fazer o quê? Não mentir contra a verdade. Porque muitas vezes não rompemos na vida. Por quê? Eu já falei isso aqui. Porque muitas vezes não somos sinceros. Com quem? Com nós mesmos. Se você não é sincero com você, você não vai ser sincero com mais ninguém. Não tem como. Então, é reconhecer que você perdeu. É reconhecer que você precisa voltar a algumas práticas no mundo espiritual. Amém? Identifique. Então, é reconhecer isso. Então, veja a diferença em frente ao problema, a perca, entre o povo e Davi. Não é isso? Quando vem ali, chegaram lá, tudo destruído, queimado, destruído, não tinha mais ninguém, levaram suas famílias cativas. O que o povo fez? Fez o que o povo naquele momento? Olhou para Davi e fez o que? Você é culpado. Já reparou? No momento de fraqueza, de perca, de decepção, a gente quer sempre culpar alguém. E geralmente é alguém que está mais próximo da gente. Geralmente alguém que está mais próximo a você, que você vai culpar. Pode pensar, pode ver isso, né? O povo culpou Davi, queria até apedrejá-lo, né? Porque algumas horas antes, né? Davi era considerado um grande guerreiro. Era o guia deles ali, cara. Um homem que fez coisas tremendas. Um homem que quando foi lá para a caverna do Adulão, fugindo de Saul, olha só. Aconteceu o quê? Estava lá na caverna, escondidinho. A Bíblia diz que veio mais 400 pessoas, 400 homens até a ele. E como estavam aqueles homens?
Oi, estou aqui na terra. Como estavam aqueles homens que foram lá se ajuntar Davi na caverna do Leão? Cheio de dinheiro, todo mundo animado, amém? Não, a Bíblia diz: homens endividados, homens fracos, homens tristes. Chegaram lá, quando viram Davi, viemos aqui. Davi podia falar: opa, amém, vocês vieram no lugar certo. Eu também estou igual a vocês. Também estou frustrado, decepcionado. Olha só, estão querendo matar, estão querendo acabar comigo. Foi assim que Davi fez? O que a Bíblia diz a respeito disso? Que Davi fez daqueles homens os seus valentes. Ei, tem pessoas esperando você vencer o seu gigante, para que eles possam ver que eles também podem vencer, mesmo na sua fraqueza. Por isso diga ao fraco: eu sou forte, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então hoje você pode pensar que não conseguiu, que está fraco. Não, você está forte, porque a partir de hoje a sua chave vai virar, a sua história vai mudar. Em nome de Jesus, você vai fazer de pessoas valentes, em nome de Jesus. Tá? Culpar a pessoa mais próxima, acho que é simples isso. Não vai acabar isso não, vou adiantar aqui. Eu gosto de acabar na hora certa. A gente faz a mesma coisa, gente, quando algo não vai bem. Já reparou isso? Na pressa de achar um culpado, né? Identificamos o inimigo errado muitas vezes. Eu falei o quê? Na pressa de arrumar um culpado, identificamos o inimigo errado muitas vezes. E muitas vezes perdemos batalha espiritual por causa disso. Porque culpamos logo, às vezes, quem não tem culpa. Por isso fraquejamos muitas vezes. Por isso desanimamos muitas vezes na nossa caminhada, querido. Porque nos falta discernimento espirituais. Identificamos o inimigo errado. E Deus, por que você não fez isso, Senhor? Tem pessoas que culpam até a Deus. Ou então, se não culpa Deus, culpa duas pessoas. Porque na igreja só tem dois culpados quando a coisa está errada: é o pastor e o diabo. Não é o diabo que é o culpado, não foi o pastor que é o culpado. Mas às vezes ela não culpa ela mesma. Já reparou isso? É isso? Não é o pastor que repete, não. É o pastor que não tem unção, não. É o diabo que não deixa quieto. Mas era o mais próximo do povo, era Davi, cara. E às vezes culpamos quem está mais perto da gente. Então, as percas, entender claramente que as percas são causadas única e exclusivamente por dois responsáveis no mundo espiritual, que somos nós mesmos e algumas vezes até Satanás. Alguém lê para mim rapidamente Efésios 6:12? Efésios 6:12. Deixa eu ler, para adiantar, vamos lá. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o, mas sim contra o principado, contra as potestades, contra quem? Os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meu irmão, olhe para o lado e diga: a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, meu irmão. E às vezes culpamos pessoas pelos nossos fracassos, por nossas derrotas. Então, como eu falei, muitas vezes pode até ser o inimigo das nossas vidas. Então, o que eu quero que você entenda hoje, para que você venha romper na sua vida, você precisa identificar o seu adversário. Você precisa saber contra quem você está lutando, tá? Porque em toda guerra existe uma estratégia. Até na guerra, podemos ver agora
agora essa guerra da Rússia contra a Croácia, agora ali, eles não pegam um avião e vão lá destruir assim, não. Eles vão primeiro lá, eles vão sondar, vão conhecer as armas dos seus adversários, vão conhecer o posicionamento dos seus adversários, para que eles possam contra-atacar, a mesma atacar. Então, nós, como filhos de Deus, que temos discernimento, vamos entender contra quem nós estamos lutando. Tem pessoas lutando contra a carne e não vão vencer nunca. Tá? Quando digo contra a carne, lutando contra ela mesmo. Você tem que vencer a carne. Então começa a entender isso, cara. Então não temos que ter discernimento espiritual, tá? Para identificar um verdadeiro inimigo. Não podemos nem devemos lutar contra inimigo errado. Davi não era inimigo do povo. Vamos entender que por trás de todo roubo, toda perca, existe algo no mundo espiritual. Não vai dar para me terminar. Outro dia eu termino essa mensagem. Vamos ficar de pé?